Vou abordar com vocês aqui o tema da vergonha, né? Mais especificamente a vergonha do próprio corpo, né? Esse tema foi um tema sugerido por um inscrito aqui do canal, né? E ele comentou num vídeo que eu fiz há um tempo atrás, um vídeo até relativamente antigo aqui do canal, que se chama Reflexões sobre a Vergonha, né? Uma observação, né, inicial sobre a questão da vergonha é que a vergonha, né, ela é uma emoção totalmente presente e comum em pessoas que sofrem de ansiedade social. Tá ok? Ela tem uma diferença fundamental em relação à ansiedade, no sentido de que a vergonha ela é uma emoção que decorre de uma percepção de que existe alguma falha ou algum erro em você, como pessoa, ou no seu comportamento, e esse erro ou essa falha, ela é exposta em público. Tudo bem? Então, a vergonha ela é uma emoção que ela ocorre, digamos assim, no aqui e agora da situação. A ansiedade, por outro lado, ela costuma ser interpretada, né, ou conceituada como sendo uma emoção antecipatória, né? Então, eu temo que algo que está no futuro, né, uma ameaça, vá acontecer. Eu interpreto que essa ameaça, no caso da ansiedade social, uma ameaça social, ela é provável de acontecer e eu começo a fantasiar ou ter expectativas negativas a respeito daquela situação. Tudo bem? A vergonha não. A vergonha ela se dá no presente. Então, por exemplo, em situações em que o indivíduo ele é o centro das atenções e alguém faz uma brincadeira em público com ele a respeito de alguma atitude ou algum atributo físico dele, e ele é tímido, a emoção que se manifesta ali pode até ter uma mistura ali, uma ponta de ansiedade, mas a emoção que predomina ali é a vergonha, né? Então o sujeito ele teme ser exposto ao ridículo, à humilhação, ao embaraço, ao constrangimento e assim por diante. Então essa é uma diferença básica entre vergonha e ansiedade. Tudo bem? De modo que quando o indivíduo ele percebe algum tipo de defeito, algum tipo de imperfeição no próprio corpo, né, ele vai sentir vergonha de expor o corpo em público. Principalmente em público, né? Ele pode, inclusive, ter uma vergonha privada numa situação de, por exemplo, ele se olhar no espelho, ainda que ele esteja sozinho no quarto. Tudo bem? Ele, de alguma maneira, aprendeu que o corpo dele, né, é defeituoso, é feio, é imperfeito, ou tem alguma parte do corpo específica que ele não gosta, e ele pode, inclusive, evitar esse contato com o próprio corpo através da evitação de olhar no espelho, por exemplo, ou se olhar para alguma parte de si mesmo no próprio corpo, que para ele é defeituosa, é feia, é desagradável e assim por diante. Quanto mais ele expor essa parte do corpo, ou o corpo como um todo, para outras pessoas.
né? E aí que está a origem do sentimento de vergonha, do sentimento de embaraço do próprio corpo. Qual? Ele interpreta ou ele percebe o próprio corpo como tendo algum tipo de defeito, algum tipo de imperfeição que na interpretação dele é defeituosa. E o outro, o olhar do outro é suficiente para produzir constrangimento, vergonha e embaraço, né? Então, a partir disso, o indivíduo ele pode começar a se engajar numa série de comportamentos amplos de evitação. Quais? Ele pode começar a usar roupas que escondem certas partes do corpo, usar sempre blusas de manga comprida, por exemplo, usar sempre calça, né? A gente pode pegar um exemplo concreto, né, de uma mulher que tem vergonha das próprias pernas, por exemplo, né? Ela pode, né, um caso hipotético aqui, tá, pessoal? Ela pode adorar usar saias, né, ou short, curto. Mas se ela interpreta, se ela percebe as pernas dela como sendo feias, imperfeitas, ou tendo algum tipo de defeito, seja lá de que natureza for, ela pode começar a usar somente calça comprida ou vestidos muito longos para evitar que esse suposto defeito que ela percebe nas pernas seja exposto ao olhar dos outros, né? Então ela se priva de um comportamento que para ela seria agradável, seria um comportamento valorizado, que a gente chama, né, que seria usar saias ou usar short curto e tal, em função dessa vergonha de expor um suposto defeito nas pernas ao olhar dos outros, né? Bem, como é que o indivíduo pode lidar com essas questões, né, em relação à vergonha do próprio corpo, né? Os dois caminhos básicos, né, são, primeiro, se é uma questão que te incomoda muito e ela é possível de ser modificada, né, através de exercícios físicos, através de programas de dieta ou coisas dessa natureza, você pode se engajar nesse tipo de comportamento e tentar mudar algum aspecto do seu corpo, da sua aparência que não te agrada. Tem pessoas que chegam num ponto, né, isso é extremamente comum, pessoas fazem cirurgias plásticas, fazem uma série de procedimentos estéticos para mudar a aparência, né, em função de perceberem, né, alguma imperfeição, algum defeito, ou mesmo alguma coisa que elas queiram melhorar na sua aparência física, né? E um segundo caminho quer dizer, se não é algo que te incomoda no sentido de... E aí que entra uma questão importante, né? Porque os padrões de beleza física, né, geralmente são padrões culturalmente estabelecidos, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje um padrão de beleza física feminina em que as mulheres têm que ser magras, né? Então, se a pessoa sai um pouco desse padrão, né, ela está um pouco acima do peso, por exemplo, ela já pode estar vulnerável ao sentimento de vergonha do próprio corpo. Então ela pode adorar praia, mas ela pode evitar ir à praia por vergonha de mostrar o próprio corpo. E aí passar por uma situação de constrangimento, de embaraço,
de humilhação, de ridicularização e assim por diante. Né? Mas repara, no momento em que a pessoa ela começa a se abrir, a criar um espaço de aceitação do próprio corpo, fugindo um pouco desse padrão cultural, ela pode lidar melhor com a questão da vergonha do próprio corpo sem qualquer intervenção externa. Seja intervenção externa, que eu estou querendo dizer o seguinte, gente, de um exercício, de uma dieta, qualquer procedimento externo que a pessoa vá lançar a mão para mudar algum aspecto da aparência. Né? Ela pode, digamos assim, fazer um trabalho interno, quer dizer, se ela detectar que essa vergonha ela se origina de um padrão cultural externo, de que ela tem que ser magra, por exemplo, mas ela aprecia o próprio corpo, que pode estar um pouco acima do peso, ela pode caminhar mais no sentido da aceitação do que da mudança corporal. E aí se sentir mais satisfeita, né, com uma autoestima mais fortalecida e passar a se expor a determinadas situações sociais que antes eram evitadas, como, por exemplo, ir à praia, ou usar uma saia, um vestido mais curto e assim por diante. Tudo bem? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, comentário, sugestões, se vocês acharam esse vídeo útil, não esqueçam de deixar o like. Se você não for inscrito ou inscrita no canal, não deixe de se inscrever, tá bom? E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.